Olá, já estamos de volta com o programa Arena do Futuro para o segundo bloco do tema de hoje. O tema de hoje é especial. Estamos falando de família, do quinto mandamento da lei de Deus. Prepare o seu coração, porque o meu convidado já está aqui e nós vamos entrar nos detalhes que eu apresentei no primeiro bloco. E eu tenho a alegria de receber mais uma vez o pastor Elquian Moreira Aragão. Ele está sozinho aqui, mas nós receberemos em breve outros convidados também. Está sozinho porque o assunto é bastante especial e ele é o convidado para esse tema, para esse programa. Pastor Elquian, de Itu, interior de São Paulo, e também Porto Feliz. Pastor Elquian, uma vez mais, seja bem-vindo e obrigado por sua presença. Pastor Luiz, mais uma vez, eu que agradeço por estar aqui, tratando desse assunto tão importante, que é a palavra de Deus e a lei de Deus. Ela refrigera a alma, ela traz paz, e é muito bom estar aqui falando sobre esse assunto especial. Amém, amém. Bem, você que está em casa, então o tema de hoje, nós estamos tratando sobre o quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe. Aqui na TV Novo Tempo, nós temos alguns programas que tratam de família, de jovens, de crianças. Por exemplo, para as crianças, nós temos a tia Cecel, né? A tia Cecel é todo dia, na parte da manhã. Você pode, seus filhos conhecem, eu conheço, todos nós conhecemos, vale a pena. Mas nós temos também um programa para jovem, chama Conexão Jovem, apresentado por minha amiga e diretora do Arena, que é Luciana Santana. Toda quarta-feira, às 8 da noite, nós temos aí o Conexão Jovem, que fala de família, porque filhos estão aí dentro do quinto mandamento. E às segundas-feiras, às 9 da noite, nós temos o consultório de família com a Darleide, que trata exatamente de família também. Então, criança, jovens e família de uma maneira geral, que vai corroborar com o tema do programa de hoje. Pastor Elquian, preparado? Estamos aqui. Repita para nós qual é o quinto mandamento, livro, capítulo e versículo. O quinto mandamento está escrito em Êxodo, capítulo 20, no verso 12. E diz assim de forma bem clara: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Veja que esse é o segundo mandamento que não começa com a palavra não. E o primeiro tem uma promessa. Exatamente, Efésios diz que é o primeiro mandamento com promessa. A promessa é o seguinte: honra teu pai e tua mãe para que os teus dias se prolonguem na terra. Literalmente, uma vida longa. Exato, literalmente longevidade, viver bem e viver muito. Pastor Elquian, quer dizer então que quando um filho ou uma filha é obediente, honra seus pais e tem o princípio da honra de forma geral, especialmente aos pais e a Deus, ou a Deus e aos pais, ele tem a promessa de Deus de ter uma vida longa, de ter uma vida com mais qualidade, e ele também recebe bênçãos relacionadas à vida eterna? Olha, com certeza, porque se nós lermos aqui o verso 12, Sim. Ao ler o verso 12, ler todos os mandamentos aqui, nós temos que ter algo em mente. As promessas de Deus para Israel se referiam em primeiro plano à promessa da terra de Canaã, que era a terra prometida. Essa terra prometida, ela continua sendo prometida para nós cristãos, mas agora a nova terra, a terra prometida. Eles estavam numa peregrinação para encontrar uma terra prometida, que era, na verdade, a história deles, um símbolo da nossa peregrinação à terra prometida, certo, que é a restauração no novo céu e nova terra. Se nós prestarmos atenção, pastor Luiz, no final do verso 12, ele fala assim, olha, vamos ler todo o verso 12. Honra o teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias, aonde? Na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então a promessa de Deus não é só para o momento. Quem cuida bem dos seus pais, quem trata bem os seus pais, não tem só a promessa de ter uma vida social estruturada nessa terra. Uma vida abençoada aqui. Porque a família bem estruturada é a base de uma sociedade estruturada. Claro, consequentemente. Então, consequentemente, toda a sociedade vai viver melhor se a família está estruturada. Mas também há um sentido aqui escatológico, assim, do futuro profético e uma promessa, que na terra que o Senhor teu Deus, nosso Deus, nos promete, nós teremos uma vida longa, uma vida eterna, como fruto da obediência. Que maravilha! Passou uma coisa interessante, a salvação não é fruto da obediência. A obediência é fruto da salvação. Amém. Mas a bênção de uma vida eterna é fruto da obediência.
Uau. Nós somos salvos pelo sangue de Jesus Cristo. E a nossa recompensa, que é a vida eterna na presença dele, é fruto do nosso caminhar com ele aqui. Aqui na terra. Nós somos preparados. Então, meu amigo do Arena, você está entendendo que Deus promete bênçãos nessa vida e promete bênçãos que irão lhe ajudar nessa caminhada para a terra prometida, para o novo céu e para a nova terra. Pastor Elquian, um filho rebelde. E a expressão é essa mesmo, rebelde. Pois é. Por exemplo, Lúcifer é um filho rebelde. Ele é um filho rebelde. Ele foi criado por Deus como um anjo de luz e simplesmente se rebelou. Escolheu rebelar-se contra o pai. E qual é o futuro de um filho rebelde, como o caso de Lúcifer, por exemplo? Qual que é o fim, o final da história? No caso específico de Lúcifer, a Bíblia fala em Pedro que ele está reservado para o fogo. Ou seja, está perdido. Está perdido, no caso dele. No caso dele. E um filho rebelde que não se arrepende, o destino final é o mesmo. Aqui a explicação tem que ser bem clara. Toda rebeldia é contrária a Deus. Sim. Rebelião, né? Toda rebelião. Recentemente um grupo apareceu aí, os rebeldes, né? E eu volto a falar para os nossos queridos telespectadores que nós temos que viver sabendo que vivemos num conflito. E Satanás, ele quer de todas as formas nos colocar contra Deus. E essas pequenas coisas nós percebemos aí a mão do diabo. Mas olha, um filho que é rebelde, enquanto ele permanecer rebelde, ele está em perdição. Ele não, veja, pastor, ele vai estar em perdição. Um detalhe, nessa vida não terá qualidade de vida para ele. Exatamente isso. Além de não ter qualidade de vida... Ainda vai perder a bênção lá, né? A bênção futura, porque não é possível ser feliz em nenhum outro lugar se não é feliz em casa. Eu posso até disfarçar no meu trabalho, na minha escola, mas no momento que eu tenho que voltar para casa e se eu não tenho alegria e amor em casa, eu não tenho alegria e amor em lugar nenhum. Eu posso disfarçar bem. Mas eu tenho que voltar para casa em um certo momento. Se não for um lar cristão, né? Então a pessoa, como diz um amigo meu, se não é um lar cristão, é um lar tristão. Misericórdia. Já ouviu essa? Essa é triste. Né? Porque se não é cristão, como a pessoa vai ser feliz? Então, pastor Elquian, agora, um filho rebelde, tem dois tipos de filhos, né, rebeldes, né? Sim. Aquele que não se arrepende e aí vai para o caminho do Lúcifer, porque o caminho que eu digo é o fogo eterno. E também o filho que é rebelde, que não é obediente, que não honra os pais, mas que um dia se arrepende. Todo aquele que se arrepender, pelo poder de Deus na vida, há a promessa de Deus que seus pecados serão perdoados. Amém. E o seu destino será mudado. Amém. Ele nos promete para aquele que se arrepende o perdão dos pecados, uma nova vida, e para Deus é como se não existisse mais. Alguém diz que Deus sobe de amnésia nesse momento, né? Ele não lembra do que aconteceu. Jesus contou uma história de um filho rebelde que machucou muito seu pai. Esse é a história do filho pródigo. Ele foi embora, esteve em rebelião, em sofrimento, mas quando ele decidiu voltar arrependido, ele foi recebido pelo seu pai. E confessa. E esse filho pródigo, pastor, representa cada um de nós, né? Cada um de nós. Deus está ansioso de nos receber de volta. Amém. Pastor, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta já. Sim. Você fechou bem esse ponto. Agora, no caso de Abel e Caim, que eu deixei no primeiro bloco em aberto, veja, você que está em casa, acompanhando a gente no Arena, Abel e Caim eram irmãos, filhos de Adão e Eva. Aí está uma família. E Adão e Eva tiveram o desprazer, o desgosto de ver, de presenciar um assassinato em família, quando Caim matou o Abel. Caim, pastor Elquian, e Abel, aí nós temos então dois tipos de seres humanos, ou dois tipos de filhos. Aqueles que têm o perfil do Caim e que têm o perfil do Abel. A que ponto, aonde uma pessoa pode chegar com uma rebeldia contra os pais e contra Deus? É interessante nós pensarmos em Caim. A Bíblia, quando fala em Gênesis, mostra que o temperamento dos dois era diferente. Caim era muito decidido, ele era um agricultor autossuficiente. E Abel já era mais submisso, mais humilde, cuidava de ovelhas, talvez até pelo trato das ovelhas, ele acabou refletindo aquela imagem. Mas isso que nos mostra, pastor Luiz, que o pecado entrou em todas as famílias. Mesmo a primeira família, criada nas mãos de Deus, o pecado já estava ali. É uma maldição que está em todas as famílias. Mas há um texto em Gênesis, no capítulo 12, que Jesus Cristo, chamando Abraão, ele faz uma promessa bendita para aquele homem. Gênesis, capítulo 12. Gênesis 12.
e que por extensão é para nós também. Gênesis, no capítulo 12, ele promete para Abraão, ele dá uma ordem e depois ele faz uma promessa. Ele diz assim, ó, no verso 1, ora, disse o Senhor a Abrão, ele era Abrão ainda, certo. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, vai para a terra que te mostrarei, e te farei uma grande nação, certo. E te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e diz para Abraão, se tu uma bênção. Ok. Aí depois ele diz no verso 3, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas, olha só, todas as famílias da terra. Que coisa linda, hein? Apesar do pecado estar em todas as famílias, desde a primeira família, o desejo de Deus e todo o esforço de Deus hoje é para abençoar a nossa família. Então, salvar a nossa família. Então Deus tem um plano para as famílias. Tem um plano. E o quinto mandamento, pastor Luiz, é o antídoto de Deus contra essa maldição. Quer dizer, o quinto mandamento, ele é como se fosse uma proteção, se obedecido, uma proteção para a família. Exatamente. E que aí está ligado com essa promessa de Deus a Abraão e a nós. E serão benditas todas as famílias da terra. Veja que foi através de uma família que veio o Salvador. Pois então já vamos fazer o câmbio para cá. Ou seja, Jesus nasceu numa família. Sim. Jesus nasceu de Maria aqui na terra. E que lindo Jesus fez, né, pastor Euquinha? Pois eu estava ali, ó, atentamente ouvindo o senhor falar no primeiro bloco, de como Jesus Cristo mostrou o seu carinho, o seu cuidado por sua mãe. Desde criança, a Bíblia diz que lá, com os 12 anos de idade, quando ele foi encontrado no templo, depois de 3 dias ali, Maria e José perderam Jesus. Procurando Jesus, procurando, mas esqueceram que Cristo disse, eu estava na casa do meu pai. Na casa do meu pai. Já havia um entendimento ali da sua identidade. Ali, pastor Luiz, uma mensagem muito importante que a gente passa por alto. A Bíblia diz, em Lucas, que quando Jesus voltou com José e Maria, diz assim, e lhe foi submisso. Uau. Jesus foi submisso a José e Maria. Maria era sua mãe, claro, terrena, terrestre, biológica, mas José era o seu pai adotivo. Claro, José estava esposo de Maria. E Jesus deixou claro naquele dia que ele era mais do que simplesmente filho de Maria. Ele disse, você não sabia que eu devia estar cuidando das coisas do meu pai? Ele quis dizer para Maria que apesar de ser filho dela, Jesus era filho de Maria, mas Jesus é o salvador de Maria. Sim, quer dizer, na verdade, aí, se a gente fosse entrar nesse assunto, nós teríamos um espaço até maior, porque Jesus é o pai de Maria. É o pai de Maria, mas eu quero mostrar, eu quero dar essa ênfase. Ao lado de filho dele. Exatamente, eu quero mostrar essa ênfase, porque mesmo Jesus naquele dia, tendo a consciência de que ele é o Criador, de que ele está acima de tudo. Está acima de tudo, estava e está acima de Maria. Acima de Maria, de todo mundo. Ainda assim diz a Bíblia que ele foi submisso por 18 anos a Maria e a José. Por quê? Porque Jesus era um cumpridor da lei. E aí que tá, pastor Euquinha. Isso prova, amigo do Arena, isso prova que Jesus guardou a lei toda. Quando ele fala para João Batista, importa cumprir toda a justiça, ele está dizendo assim, importa cumprir a palavra do meu pai, importa cumprir a lei do meu pai. E cumpriu, né, pastor? Cumpriu. E pastor, agora a gente pode pensar assim, mas Jesus então só obedeceu e foi submisso por causa da lei? Então ele foi assim obrigado a fazer aquilo? Não foi. Em João capítulo 19, quando ele, na cruz, ele olha para baixo e vê sua mãe. Sim. No verso 25. Então vamos para João 19, verso 25. Verso 25. Nós vimos aqui o que motivou Jesus, sendo Deus, continuar submisso aos seus pais terrestres. Não foi só porque há um mandamento. Sim. Mas a obediência de Cristo também é fruto do amor. E algo real, né? Olha só, verso 25 diz assim do capítulo 19. E junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Certo. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse, mulher, eis aí o teu filho. E depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. José, nessa época, pastor, já estava falecido. Maria, vendo o seu filho sendo ali crucificado, ficaria desse momento em diante talvez desamparada. Sozinha. Sem marido e sem o seu único filho. Naquele momento. Seu filho biológico. Jesus, então, na cruz, eu fico maravilhado com isso, a doçura, o amor de Jesus Cristo. O cumprimento do quinto mandamento. Exatamente. Pastor. Não era porque ele era obrigado, é porque ele amava a sua mãe. Como ele ama as pessoas, né, pastor? E ama as pessoas. E por amar a sua mãe, ele foi submisso a Deus, guardou o quinto mandamento e se preocupou com o futuro da sua mãe. O senhor falou aqui de colocar o seu pai no asilo, numa casa de repouso. Sim. Se tiver uma necessidade real, que seja assim, para um cuidado mais especializado,
normal. Não há nenhum problema. Não há nenhum problema. Sim. Mas se eu posso, e não há necessidade de colocar meu pai ali, Jesus Cristo aqui, sabendo que ele iria morrer, ele se preocupou com o amparo da sua mãe. Veja, e quem estava sofrendo ali, tudo bem, Maria estava sofrendo, mas quem estava sendo crucificado era Jesus. Era Jesus. Jesus poderia ficar ali quieto, não precisaria falar nada, mas aí você vê o que é um filho obediente aos princípios e que ama a sua mãe. Jesus, mesmo numa agonia, ele não poderia, pastor Euquinha, partir, morrer, ressuscitar, voltar para o céu e deixar Maria, né, pastor? Isso tem um valor muito maior, porque Jesus, 2 dias depois, ressuscitou. Ele ficou sepultado no sábado, descansou. Sim, morreu na sexta. E ressuscitou no primeiro dia. No primeiro dia. Então ele podia, não vou falar nada com Maria, que domingo eu ressuscito. Eu converso com ela. Converso com ela. Mas não, Jesus não quis deixar Maria desamparada e nem sentir-se desamparada. Uau. Porque Maria não sabia que queria ressuscitar. Ele tinha dito para os seus discípulos que iria ressuscitar daqui 3 dias, mas eles mesmo esqueceram daquilo. Maria também não devia ter lembrado daquilo. A angústia que ela sentiria naquele sábado, a angústia que ela sentiria naquele domingo de manhã de saber que seu filho, o único filho, morreu, poderia ser para ela massacrante, detonante. Mas Jesus se preocupou com isso e deixar sua mãe amparada. Sim, verdade. E isso é um exemplo tremendo para nós. O 5º mandamento é um mandamento de amor. De amor. É um mandamento que nos protege contra a maldição da destruição das famílias que nós temos visto hoje. Amém. Pastor Euquinha, nós temos algumas questões a discutir com você sobre as autoridades, sobre a ira agora provocada pelos pais nos filhos. Nós vamos trazer um pouco mais para a nossa realidade, para o século 21, mas nós temos que fazer um pequeno intervalo. Então vamos fazer um pequeno intervalo, já voltamos para continuar o debate e o estudo sobre o 5º mandamento. Aproveite agora para ligar para um amigo, para fazer a divulgação do Arena, e nós voltamos já já.